Hoje tem Palmeiras na área, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pela presença de vocês. Já agora deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Assim você vai estar fortalecendo muito aqui, galera. Bora pro vídeo. Que notícia boa, hein, galera? Todo mundo aí soltando foguete com a convocação do Endrick para a Copa. Todo mundo aí sonhando com a volta do Danilo, nosso cria da base. Mas e aí? Vocês já pararam para pensar se vale essa investida do Palmeiras no Danilo? O que será que a senhora Leila aí tá planejando para repatriar o nosso cria? Vamos lá, fica comigo aí no vídeo que vamos explicar um pouquinho do que tá rolando aí nos bastidores. Um dia muito agitado aí para os nossos lados aí, pra galera alviverde, convocação do Endrick, Danilo, o Everton. Cara, uma surpresa muito boa, tô muito feliz e torço bastante aí por eles. Espero que possa fazer uma boa Copa. Assim como todos os outros, né, e trazer o Hexa aí para nós. Mas falando aí do nosso Palmeiras, melhorando aí o nosso assunto, surgiu uma chance real, galera, do Danilo voltar pro Palmeiras. Mas assim, vamos analisar bem com calma, porque as coisas não são tão fáceis e também não é aquele sonho tão doce como a gente pensa. Ó, só lembrando aqui a vocês que essa convocação do Endrick para a Copa pode render uma boa grana aí pro Palmeiras, né? Vocês lembram que o Palmeiras fizeram um acordo com o Real Madrid, com metas, né, contratuais, e uma dessas metas são as convocações. Toda vez que o Endrick é convocado, o Palmeiras recebe uma quantia aí. Não sei se tem diferença por ser Copa do Mundo, depois a gente tem que confirmar. Mas acredito que não, é só pela convocação, vestir a amarelinha, o Palmeiras já desembolsa uma grana aí. Foi muito boa essa negociação com o Palmeiras, foi muito inteligente, né? A gente apostava muito aí, aposta muito aí no futuro do Endrick. Até 2030, se eu não me engano, ele tem metas a bater. Se vai bater todas, não sei, mas só que o Palmeiras já ganhou uma boa grana com tudo isso. E a notícia sobre o Danilo é a seguinte, pessoal, apesar de todo o alvoroço aí com relação à convocação para a Copa do Mundo, surgiu aí uma chance real do Danilo voltar para o Palmeiras. No último jogo dele contra o Botafogo, surgiram notícias aí que ele próprio pediu para não ser relacionado. O que está atrás disso é que se ele atinge 13 jogos, né, no Brasileiro, a gente já havia falado sobre isso no caso do Barbosa, mas enfim, sobre o Danilo, se ele atinge 13 jogos, ele não pode jogar por outra equipe no Campeonato Brasileiro. Então a informação é que ele mesmo pediu para não atingir esse jogo, né? Na verdade, ele não pediu para jogar. E então surge aí a expectativa muito grande que ele possa atuar por uma outra equipe brasileira. A única outra equipe que atrapalhar nossa negociação seria o Flamengo, que também tenta aí investir no garoto, que é um cara muito bom de bola, né? A gente sabe. Visto isso, ele foi convocado aí pelo Ancelotti para a Copa do Mundo. E assim, a expectativa é que com a boa relação que ele tem com o Palmeiras, até com o próprio Abel Ferreira, há uma chance real dele voltar. Surgindo aí também nessa briga pelo Danilo tem o Manchester United e também tem vários outros times aí da Europa. A situação é que o Botafogo pretende vender ele para a Europa, né? Esperando aí atingir um valor na venda muito mais alto. Eles sabem que aqui no Brasil existe uma certa limitação, apesar do Palmeiras e o Flamengo andarem bem aí com os bolsos, né? Tá de bom com a vida e com a grana, mas existe uma limitação, né? O Paquetá foi a maior compra aí do futebol brasileiro por 40 e tantos milhões de euros, né? O cara que trouxe lá da Europa. E aí o Danilo, eles esperam vender na média desse valor aí. Então assim, para os valores brasileiros é um valor muito grande, pessoal. E a gente viu aí, pôde perceber que a Leila, com essa contratação do Barbosa, a própria diretoria no geral do Palmeiras, podem ter tentado, com essa contratação do Barbosa, uma aproximação com o Botafogo, né, visando aí a contratação do Danilo. O Botafogo, por sua vez, não vive muito bem financeiramente, então eles provavelmente vão fazer uma limpa geral aí, vender esses jogadores importantes com o maior valor possível para tentar aí sair da crise financeira que eles estão. Então aí surge uma expectativa da venda do Danilo e aí fica a questão se ele vai ser vendido agora, se ele vai ser vendido depois da Copa. Mas o que gerou dúvida, né, para todos nós e uma expectativa muito grande foi essa questão dele mesmo pedir para não completar o 13º jogo. E aí é que surgem as dúvidas, é que surgem as opiniões e as especulações em prol da volta dele para o Palmeiras. E eu ouvi por aí, pessoal, que a dona Leila está disposta a cobrir qualquer oferta feita para o Danilo no mercado nacional, ou seja, qualquer time brasileiro que investir no Danilo
A dona Leila disse que cobre. Cara, pra mim isso é um perigo gigantesco. Vou falar a verdade pra vocês. O Danilo é um baita jogador, cria da base, a gente tem o maior respeito por ele, né? Ele também aí demonstrou respeito com a camisa do Palmeiras, até no próprio jogo que ele fez contra a gente. Mas só que o seguinte, trazer o Danilo por um valor astronômico, eu acredito que não vai resolver 100% da nossa equipe. A gente tem aí vários problemas nas laterais, né? Por contratações mal feitas. A gente tem aí um problema no ataque, porque a gente hoje só tem o Flaco Lopes. O Vitor Roque está se machucando e não tem jogado com tanta frequência. Agora, nesse momento, a gente não tem nenhuma opção. Se sai o Flaco Lopes, só tem o Luigi de reposição. Então, complica bastante ali o nosso ataque. E aí, quando você pensa em investir no Danilo um valor astronômico, a gente perde toda a margem. O Palmeiras provavelmente ia ser a sua última investida no ano. Né, falando em contratações, e isso é um risco enorme, porque eu acredito que o Danilo não resolva tudo que o Palmeiras precisa. A gente tem aí o Marlon Freitas, tem o Andreas Pereira e tem o Lucas Evangelista. O Danilo, cara, ele brigaria muito ali pela titularidade com Marlon Freitas e o Andreas Pereira, ia ser uma briga muito boa, ou talvez até os três joguem, né? Consiga colocar o Andreas um pouco mais à frente, até o próprio Danilo consegue jogar um pouco mais centralizado ali, mas assim, eu acredito que não consegue resolver 100% dos problemas do Palmeiras. Então a dúvida é essa, vale a pena uma investida muito alta num jogador que, no meu ponto de vista, não vai resolver 100% os problemas do Palmeiras, porque o risco é esse, vai investir, se o cara não render o esperado, né, não resolver 100% aquilo que a gente precisa, a gente vai ficar só isso aí no restante do ano e vamos ter que lutar para fazer o que puder com aquilo que a gente tem. E aí, se você abre agora aí as redes sociais, a torcida tá maluca, galera. Todo mundo feliz aí com as convocações aí dos jogadores que jogaram com a camisa do Palmeiras. Muita gente aí feliz com a possibilidade do Danilo voltar para o Palmeiras, comemorando bastante aí, até mesmo a grana que o Real Madrid vai ter que desembolsar para devolver o Palmeiras aí, pagar o Palmeiras, né, na verdade. E a galera se empolga muito fácil aí com a nostalgia, a gente fica muito feliz, eu mesmo fiquei muito feliz ontem assistindo. Mas falando sobre o Danilo, foi muito gigante aqui no Palmeiras, mas o torcedor precisa entender que, assim, cara, o mercado e principalmente falando de grana, planejamento financeiro, é uma coisa muito complicada. Palmeiras, eu penso que o Palmeiras não pode se arriscar tanto assim. A gente vê aí times que se arriscam financeiramente fazendo contratações astronômicas, os jogadores não dão resultado, e aí você fica refém, cara, daquilo, porque você tem que pagar o jogador, você tem que pagar a sua folha salarial, você não consegue fazer contratação, você não consegue ganhar título, e aí você não consegue ter uma outra renda, né? O Palmeiras não conseguiria ganhar mais dinheiro para poder fazer novas investidas. Aí você fica refém daquele elenco que você tem, acaba vendendo depois esse jogador por um preço menor do que você comprou, e o ciclo é daqueles piores. Então, assim, é um risco absurdo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. O Palmeiras está numa estabilidade, apesar de estar na liderança, nós não somos um time que está numa estabilidade que a gente precisa. A visão de título está ficando um pouco turba, né? Porque a gente não tem certeza se o Palmeiras vai aguentar ficar ali na liderança. A gente espera e torce que sim, mas a realidade está difícil. Então, assim, é uma contratação que, no meu ponto de vista, é arriscada, mas assim, tem que ter um planejamento bem estruturado, pensar em outras posições também, porque a gente precisa, principalmente ali no ataque. E a minha opinião, galera, sincera, com toda a verdade para vocês, é a seguinte: tô muito feliz mesmo com as convocações desses caras, torço bastante por eles, muito feliz aí que o Palmeiras soube negociar o Endrick, e hoje nós vamos receber uma grana por essa convocação, e ainda tem mais a receber caso ele cumpra outras metas aí. Foi uma estratégia muito boa, quem fez isso tá de parabéns, e que sejam feitas negociações assim, que o Palmeiras saiba agir no mercado. A gente sofre aí com contratações frustradas que nós tivemos, pagando valores absurdos por jogadores que não renderam nada. A gente tem aí diversos na conta aí para relembrar. E aí, quando você pensa nessas contratações absurdas, a gente pensa agora nessa contratação aí do Danilo. E o Danilo é um baita jogador, tem muita qualidade. Eu acredito que se você comprar ele hoje por um valor astronômico, dificilmente vai conseguir vender ele no futuro por um valor maior do que for pago hoje, né, na atualidade.
E é um jogador que, no meu ponto de vista, não vai resolver 100% aquilo que o Palmeiras precisa. A gente precisa atentar aí para o que é necessário realmente nesse futebol, nesse elenco do Palmeiras, né, nas peças que nós estamos mais precisando, e ficar atento porque a gente não pode correr risco financeiro, porque quando você dá uma investida errada aí falando em dinheiro, o que você paga depois, cara, é enorme. Então a gente não pode deixar o emocional falar mais alto, faz parte perder jogadores, mas a gente tem que ser inteligente no mercado e fazer contratações certas, com valores certos. É isso aí, galera, essa é a minha opinião. Manda aí o que vocês acham sobre a convocação, sobre a repatriação do Danilo. Ficamos muito felizes aí também com a convocação do Everton e esperamos que todos possam fazer uma excelente Copa do Mundo e tragam alegria aí para o Brasil. E a gente está aqui na expectativa sempre do melhor possível para o nosso Palmeiras. E manda aí nos comentários mais uma vez, pessoal, o que vocês acharam e principalmente aí também sobre a repatriação do Danilo. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom, uma semana abençoada, valeu, é nóis, tchau!